Pessoal, hoje nesse vídeo vou falar um pouco sobre um assunto também tabu. E esse assunto mais cedo ou mais tarde vai ter que ser divulgado, porque isso não é uma questão de crença, isso não é uma questão de paradigma, é uma questão de realidade. Eu tinha falado alguns vídeos atrás, e especialmente um vídeo no qual eu falava sobre suicídios, que no final do vídeo eu disse que iria gravar um vídeo explicando a física por trás, né, o que é que acontece depois que você falece, que a maioria das pessoas desse planeta acredita fielmente que não existe mais nada logo após a morte, acha que tudo se acaba. Primeiramente, pessoal, esse assunto é um assunto que desperta medos, né, tabus, preconceitos, e é por isso que ele precisa ser falado, equacionado, até que as pessoas busquem isso, busquem estudar isso. Durante nossa vida, a gente passa a vida achando que precisamos sobreviver. Vivemos num sistema, que é 24 horas por dia criado crenças limitantes, crenças de escassez, crenças de que o mundo é um lugar perigoso. E aquilo vai acontecendo ao longo, né, desde que você nasce até sua idade atual. E as pessoas acham que vivem num ciclo pensando que a vida se resume a você estudar, arrumar um emprego, um trabalho, final de semana se divertir, curtir na praia, no sítio, enfim. E vive um profundo desespero silencioso, porque a pessoa contentar simplesmente com esse tipo de vida, achando que a vida é só isso, e até porque muitos nem questionam, vem por esse planeta, passa a jornada nesse planeta e sequer questiona algo a mais do que essa coisa trivial. Nascer, estudar, arrumar um bom emprego, não interessa qual é a esfera, se casar, ter filhos. Não estou dizendo aqui que daqui a pouco vão falar que eu estou falando da família, não tem nada a ver, mas é só uma forma de facilitar o nosso entendimento. Então você vai ter filhos e se aposentar, mais cedo ou mais tarde termina a sua vida morrendo aí, tomando no mínimo aí umas 10 caixas de medicamento. Isso é a vida padrão, né, a grande maioria que vem a esse planeta. E pessoal, então esse vídeo eu venho para poder explicar a física por trás de tudo isso, que não é a física do Newton, é a física puxada pela física quântica. Pessoal, eu trouxe aqui esse desenho simples aqui para a gente facilitar o nosso entendimento, para que a gente tenha uma abordagem e de uma certa maneira estimule o nosso nível de abstração, né, para que a gente tenha uma abstração para entender toda a física que acontece ao nosso entorno e a gente não enxerga. Aqui a gente não tem dúvidas que a grande maioria de todos nós passamos por esse sistema, por essa matrix, e estudamos o átomo. É claro que o átomo você tem aqui o núcleo, né, e ao redor do núcleo, aquele núcleo que tem prótons e nêutrons, você tem os elétrons girando aqui em milhares de quilômetros por segundo. Isso cria uma frequência, né? Cria uma frequência, ou seja, esse átomo especificamente, ele cria uma frequência, cria um campo. E se você partir desse princípio, né, nós podemos aqui também concordar facilmente que um conjunto de átomos forma moléculas. Essas moléculas que estão presentes na água, moléculas que estão presentes nas estruturas, no aço, nessa mesa, aqui na parede, nas árvores, nas plantas,
Moléculas essas que se juntando formam um conjunto de células. Células essas que formam um conjunto de tecidos, que aí formam órgãos e até formar, né, falando do nosso corpo, formar toda essa estrutura que nós temos no nosso corpo. Então, pessoal, há de se convir que tudo é frequência, tudo emana um campo, tudo tem onda. Essas ondas que, se você for aí no rádio do seu carro, você ligar e sintonizar numa frequência, você vai captar a rádio daquela frequência, ou seja, tem um transmissor transmitindo naquela frequência e você, o receptor, recebe a onda, entra em ressonância e você acaba escutando o som, né, a música aí da rádio. Isso vale para o seu celular, isso vale para o Wi-Fi, ou seja, nós temos aí, usamos todas essas parafernálias eletrônicas e nunca paramos para pensar como elas funcionam. Nesse contexto, a gente sabe que existe o átomo, isso é inquestionável. E, além disso, pessoal, é muito importante, eu não vou falar aqui para o vídeo não ficar muito longo, deixei até aqui em cima, que é o experimento da fenda dupla. É um experimento que diz que esse elétron que está aqui, ou seja, a massa, ora é partícula, ora é onda. Não vou entrar nos detalhes, mas quem quiser pesquisar mais pode encontrar aí. Você pode aí digitar experimento da fenda dupla e lá você vai localizar bem detalhado como funciona. Eu coloquei aqui, pessoal, só para você ter uma ideia, o Sol, planeta Terra, né, para facilitar o nosso entendimento. Isso tracejado aqui, né, na linha vermelha e na linha azul, vamos dizer que são as dimensões essas que nós não enxergamos. Primeiramente, eu quero te dizer que o que a gente chama de matéria, de massa, é essa estrutura vibrando na frequência correspondente a esse mundo que nós enxergamos. A visão humana tem um espectro de frequência que enxerga esse padrão vibracional. Esse padrão vibracional, né, que eu vou dizer que tem a frequência de x Hz. Não vamos entrar nos detalhes muito técnicos para não atrapalhar o nosso entendimento. Ou seja, a frequência do mundo material tem uma correspondência. Não sei se vocês já viram, mas antenas, né? Existem aquelas antenas parabólicas antigas que ali tem umas telas vazadas, que aquele vazamento daquelas telas, né? O grau de furação daquelas telas é justamente para poder ter uma reflexão da onda. Ou seja, você tem a antena aqui, né? Ela tem aquele receptorzinho aqui, o LDN, que o sinal do satélite vem, reflete nesse padrão, eu botei até aqui a tela, né? Existe um sinal que vem, que reflete, acaba sendo refletido e indo para esse LDN. Ou seja, aquele padrão de vazamento ali daquela tela, né? Aquela treliça, é calculada para poder, naquela frequência ABC, ou qualquer frequência, ser refletida e ser captada pelo LDN e você assistir a programação aí na sua televisão. Então o que eu quero dizer é que o Sol, ele também emite frequência, ele emite fótons, né? Ele está 24 horas por dia emitindo fótons, né? Esses fótons têm a particularidade de, quando chega no mundo material, ser refletido, né? Ser refletido, e a gente enxerga, que na verdade o que nós enxergamos é a reflexão, da luz solar, quando bate nessa tipo de tela, né, para você entender, reflete e nós enxergamos a matéria. Por que nós não enxergamos os outros mundos? Eu até quis colocar aqui, coloquei o Sol, os raios solares passam direto, porque aqui nós temos átomos, só para ficar entendido, átomos numa frequência, que eu não vou, eu vou chamar de Y, Hertz, que não é igual a essa daqui. Porque é essa que a gente enxerga, é essa que a gente toca, que pega, que a gente tem contato. Essa outra frequência também existem átomos, né? Átomos que estão vibrando não mais nessa frequência, né? A frequência de oscilação dele já é outro que a gente não enxerga, que está fazendo um mundo astral, né? Por isso que eu coloquei aqui, dimensão astral. E não enxergamos porque o padrão de vibração aqui, dos fótons, né? Da onda emitida pelo Sol, passa direto
por todas essas dimensões, né? Tá aqui que eu quis deixar representado, e é refletida nesse padrão vibracional que nós vivemos. Então, pessoal, é uma explicação bem simples, mas isso dá para entender que muita gente daquele tipo que só acredita no que vê, né? Isso é uma crença muito infeliz, porque não é porque você não vê que não existe. Então é mais ou menos para você entender que o padrão vibracional nas outras dimensões, né, nós temos aqui a dimensão astral, é diferente do padrão vibracional, né, do mundo que a gente está, que a gente pega. Aqui nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes de como isso acontece, né, o que acontece depois que você desencarna, que você sai do seu corpo, né, mas aqui foi mais para poder a gente entender o que é que está por trás dessa mecânica, desses átomos, né, dessas reflexões, e por que a gente enxerga só esse mundo. Né, porque o nosso corpo também está nessa frequência, né, da dimensão material, ou seja, onde a luz solar passa e é refletida. E é onde a gente consegue tocar, apalpar, porque os átomos estão na frequência, né, na frequência da dimensão material, e a gente consegue, né, pegar, sentir. Já aqui nessa dimensão astral a gente não consegue enxergar, porque a nossa vibração é muito mais baixa e a gente não consegue nem enxergar e nem pegar. Então, pessoal, espero que você tenha, ao menos para você aí que não acredita, para você que vive um desespero silencioso, não sabe com quem conversar, tem medo de conversar, porque realmente é difícil a gente fazer trabalhos como esse, onde a gente faz esse tipo de divulgação, né, da mecânica por trás disso daí, que é justamente para elucidar os fatos, sair dessa história de dizer que são os mistérios insondáveis da natureza. Tudo isso foi estudado. Infelizmente o sistema não quer que isso seja revelado, né? Quando eu digo que isso foi estudado, não é de agora não. Esse experimento aqui, ó, mais uma vez dizendo, o experimento da fenda dupla já foi descoberto há mais de 200 anos atrás. Sequer fazem aí pela mídia, né, uma divulgação de um experimento desse que te diz quando a matéria, que é o átomo, né, só para a gente mais uma vez falando, o átomo ele dá salto de dimensões, né, dos seus orbitais. Ele sai de um orbital 1, quando ele sai desse orbital para esse outro aqui, ele não percorre, né, o espaço-tempo no sentido linear. Ele some daqui e aparece aqui. Então, é um negócio que já foi descoberto, ninguém comenta, ninguém fala nada. E aqui eu espero que você tenha absorvido isso, porque isso que a maioria das pessoas sentem, né, esse desespero, é porque existe dentro dela uma centelha divina, existe uma luz de Deus que está cobrando que ela vá além, vá mais. Porque se você viver como um ser mecânico, um ser operacional, achando, né, com os valores de escassez, de sobrevivência, você não está evoluindo para o universo, você não está ajudando o universo a ser mais complexo. Então, pessoal, nesse vídeo eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, peço que curta, compartilha se você achou interessante. Por aqui eu fico e até o nosso próximo vídeo.